Tu fala aí teu nome, o nome da tua comunidade e o que tu faz na tua comunidade. Meu nome é José Carlos Lopes. Eu moro em Castanho, na comunidade quilombola, em Garanhuns. E eu sou representante da comunidade lá em Garanhuns. Zé Carlos, qual a origem da sua comunidade? Origem de Quilombo dos Palmares. Quais foram as primeiras pessoas que chegaram no local? As primeiras pessoas que chegaram no local, eles vieram a partir do massacre que aconteceu na Serra da Barriga, em Alagoas. Aí quem eram as primeiras pessoas que chegaram lá? Eram nossos ancestrais, né, que depois do acontecimento do assassinato do Zumbi, quando os negros conseguiram escapar, daquela fuga dos Palmares da Serra da Barriga, que aconteceu o assassinato do Zumbi, aí eles conseguiram chegar lá em Castanho. Qual a forma de sobrevivência de lá? Trabalhar na agricultura. Nós temos uma área de 190 hectares, plantações, uma área de 120 hectares de mandioca. E trabalhamos mais na agricultura e vivemos tudo derivado da questão da mandioca. A mandioca nós transformamos os derivados da mandioca em farinha, em massa, que é a massa para bolo, para cuscuz, e a goma para tapioca, para beiju e outras questões trabalhadas com o derivado da mandioca. Como vocês conseguiram a terra? Olha, encontramos muita dificuldade, né? Porque quando se fala em questões de terra, é uma questão muito séria nesse país, e a gente vem desde 1982 discutindo essa questão das terras, né? E está sendo a primeira comunidade do estado de Pernambuco, junto com o trabalho com a Universidade Federal de Pernambuco e o INCRA, demarcações e titulações das terras de Castanho. Vocês enfrentam conflitos lá? Enfrentando porque terra no nosso país é poder, né? E se a gente não conseguisse, não trabalhar essas questões de demarcação de terra, não existia conflito. Mas quando a gente trabalha a questão das terras, sempre tem conflito, porque do lado nosso tem fazendeiros e aquelas pessoas que não querem que a gente viva bem e, na verdade, eles querem que a gente viva como escravo e a gente não aceitamos isso de jeito nenhum. O que você entende por movimento quilombola? Olha, o que eu entendo por movimento quilombola é que a gente esteja sempre organizado, né? Porque é a forma da gente conseguir trazer qualquer benefício para as comunidades, não para a comunidade, para as comunidades, porque é a partir de nossa organização que as coisas começam a avançar, né? Porque se nós não estivermos organizados quanto movimento, nós vamos enfrentar mais dificuldade, mais do que o que nós estamos enfrentando hoje, que a gente tem presenciado no dia a dia nas comunidades. E o que você espera do movimento quilombola? Eu espero do movimento quilombola, através dessa grande organização, que avance bastante, que a gente consiga uma educação de qualidade nas comunidades, nós consigamos trazer muitos projetos que venham desenvolver um trabalho para o crescimento da comunidade e também dar uma visão mais ampla, não só para as comunidades, para o país e para o mundo, para que a partir de toda uma organização a gente consiga mostrar como nós pretendemos viver nessas comunidades. Eu acho que a minha visão são essas dentro do movimento quilombola. Gostaria que você me falasse um pouco sobre a comissão estadual. Olha, veja só, eu como membro da comissão, enquanto comissão, nós enfrentamos muita dificuldade, mas não cruzamos os braços, até porque essa comissão é composta de representantes de várias comunidades, e principalmente Agreste, Sertão, Zona da Mata Sul. É uma discussão que a gente vem trabalhando no dia a dia, para que essa comissão ela tenha consciência do que ela está fazendo. Primeiro, a comissão ela não tem recurso para desenvolver o trabalho que nós estamos desenvolvendo no estado de Pernambuco. E segundo, essa comissão é a comissão, ela trabalha espontâneo, ela faz um trabalho espontâneo. Então, se a gente não aceita fazer um trabalho como esse, não tem como desenvolver um trabalho com qualidade nas comunidades. Então, a comissão é um pouquinho de cada um de nós, das comunidades, que vem desenvolvendo esse trabalho, né? Eu tenho que estar disposto, à disposição de fazer um trabalho defendendo a minha comunidade, defendendo as outras comunidades. Então, a gente forma um conjunto de pessoas para que seja formada essa comissão. Então, a comissão, a partir de todo um trabalho como esse, espontâneo, né, sem estar dependendo de grupos
Hospital ou qualquer outros grupos que vêm aí sendo atrelados em outras questões dentro do lado das questões sociais, para que a gente desenvolva um trabalho nas comunidades, porque foi a partir de um trabalho como esse, né, eu vou citar de quando começou essa questão da comissão, desde 1998, quando aconteceu o primeiro encontro das comunidades negras em Garanhuns, né, até porque Garanhuns tem a comunidade, na época, Castanhinho, e aí surgiu outras comunidades, e essa comissão foi uma necessidade. E a partir daí a gente fomos discutindo, a cada 3 anos aconteceu um encontro, e vamos trabalhando essa questão das comissões. Então, hoje nós precisamos de ampliar a comissão, porque sabemos que é muito trabalho para a comissão, e precisamos também que as comunidades conheçam do trabalho dessa comissão. Por quê? Se a comissão não desenvolver um trabalho na sua comunidade e está trabalhando em conjunto para que essa ação venha ser desenvolvida em todas as comunidades do estado de Pernambuco, a coisa não avança, porque a gente sabemos a dificuldade que nós temos enfrentado com os governos, porque eles não querem que as coisas sejam trabalhadas no nível de organização como nós estamos trabalhando. Então, toda essa discussão tem que ser trabalhada com um representante das comunidades, e hoje está inserido dentro das próprias comunidades. A gente está fazendo um trabalho que é para estar mais próximo da comunidade, para que a família das comunidades entenda o trabalho da comissão, né? Sabemos que é difícil, mas a gente precisamos desenvolver um bom trabalho e a comunidade estar mais presente e conhecer um pouco a realidade desse trabalho da comissão. Então, a comissão é isso. Então, eu como membro da comissão, eu tenho que estar disponível, né, para que desenvolva um trabalho enquanto comissão, não enquanto só representante da minha comunidade, porque se eu fosse fazer um trabalho só para a minha comunidade, as coisas não avançavam. Então a gente tem que trabalhar o conjunto. E esse conjunto, para mim, para a minha pessoa, o trabalho que nós vemos desenvolvendo é um conjunto da união. As comunidades estão tudo juntas, né? E aquele representante está falando a mesma linguagem, né? Porque se a gente começar a fazer a linguagem diferente de outras comunidades, então vai acontecer um grande atropelo. E a gente não quer que aconteça esse atropelo, nós queremos que a coisa avance, tanto dentro das questões da discussão território, a questões educação, a saúde, moradia, o acesso, enfim, são todas as questões que foram discutidas em todos esses encontros, e a comissão tem que estar presente, apesar da dificuldade que nós temos enfrentado. Quando se fala de dificuldade, é a dificuldade financeira, porque não temos recurso disponível para todo instante, ou qualquer momento que a gente precisar de se deslocar da nossa comunidade para uma reunião de uma comissão, a gente tem recurso disponível. Então tem que sempre depender um pouco dos outros. Então a gente tem que trabalhar ao máximo para que essas condições um dia venham a acontecer com mais... assim, eu poderia dizer assim, com mais condições melhores, para que a comissão desenvolva um trabalho bom nas comunidades e a comunidade acredite que a comissão precisa de estar trabalhando com muita força de vontade. E o senhor faz parte de algum núcleo dentro da comissão? Eu como membro da comissão, nosso núcleo é o trabalho núcleo terra, né? Já teve alguma ação concreta, realizada algum resultado concreto? Veja só, nós sabemos que é difícil, né? Trabalhar com o governo é muito difícil, né? Mas, por incrível que pareça, nós em Castanhinho está sendo demarcado, que na verdade já foi demarcado, a primeira comunidade negra do estado de Pernambuco, o trabalho da Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade do Canadá, que inclusive a gente está com uma proposta que seja expandido esse trabalho para outras comunidades, e o INCRA, que é um INCRA que não tem experiência para trabalhar essa questão de demarcação das comunidades, e a universidade tem uma experiência muito boa, está desenvolvendo isso em Castanhinho e vai servir de exemplo para o estado de Pernambuco. Então, Castanhinho, em 2007, está fechando o ano com um trabalho avançou bastante, e a gente sabemos que a partir daí, nós, quanto comunidade, quanto comissão, vamos pressionar o INCRA para que seja desenvolvido em outras comunidades. Sabemos que a primeira comunidade que foi reconhecida como área de quilombo foi Castanhinho, e Conceição das Crioulas aqui no Sertão também reconhecido, a segunda do estado, até porque a comunidade não é reconhecida simplesmente por querer ser reconhecida, e sim porque há necessidade. E essa necessidade vem vem pedindo pressa a todo instante, porque sabemos que quando fala a questão dos territórios, quem é que está por aí nos prejudicando? Então a gente precisa avançar muito um trabalho como esse. E nós precisamos
de resolver essa questão do nosso território, porque nós não podemos hoje viver sofrendo, né, enfrentando tanta dificuldade mais do que nós enfrentamos. Então, avançou. Né? Não é o quanto a gente gostaria, mas avançou um pouco. Existem escolas na comunidade e até que sério? Olha, veja só, para a gente, nós estamos enfrentando uma dificuldade porque tem até primeiro grau menor. Está previsto uma construção de escola esse ano. A gente fala esse ano até porque o recurso está garantido. Né? Construção de 7 salas de aula para que no futuro a gente tenha até o segundo grau na comunidade. Então, para a gente, tem a dificuldade não só para a gente da comunidade de Caxias, como qualquer outras comunidades que a gente vem encontrando por aí, de outros locais do estado de Pernambuco. Os professores são da comunidade? Nem todos, né? Temos uma professora da cidade, foi concursada, e temos mais 2 da comunidade, mas nós precisamos de mais professores da comunidade para desenvolver um trabalho específico na área do quilombo. Quais as dificuldades enfrentadas em relação à educação? São várias, né? Porque as crianças que estudam não têm um espaço ainda adequado, né? A professora não estão preparadas como a gente gostaria e a gente precisa muito desse trabalho eu falo até de divulgação para que as outras comunidades, porque quando se fala tem uma comunidade que tem uma sala de aula, tem outras que não tem de jeito nenhum. Então acho que precisa avançar bastante nessa área da educação. Por quê? Porque a comunidade tem que estar preparada para que tenha uma educação de qualidade. A comunidade, quando fala preparada, que as professoras estejam fazendo um trabalho específico discutindo as questões quilombolas. E a gente não pelo menos o que a gente tem vivenciando no dia a dia, não temos esse conhecimento, apesar que a gente tem trabalhado muito para que chegue esse momento de que a professora esteja preparada. Então acho que essa dificuldade vai acontecer, mas a gente temos que estar muito afinado para no dia a dia estar trabalhando junto com as comunidades, não só com a comunidade, com as comunidades do estado de Pernambuco, para que tenha uma educação de qualidade, que tenha uma escola que ofereça condições boas para o aluno e para a professora, e principalmente as professoras sejam da própria comunidade. Então vocês não têm um trabalho assim, não ensinar os alunos de vocês histórias da África e dos afro-brasileiros, que está em lei. Sim, está em lei, mas veja só, o que me preocupa hoje, quando se fala em África, tem muita gente que fala muito da África, mas não conhece quais são os problemas da África. E nós precisamos, no Brasil, conhecer um pouco mais, apesar que nós somos ancestrais. Então, está tendo algumas discussões, né? Está tendo algumas discussões nessas questões dentro da escola, mas às vezes os alunos não conhecem e a professora, principalmente a professora, não tem todas as informações nas mãos. Então acho que a gente precisa trabalhar com muito cuidado para a partir daí que seja desenvolvido um trabalho dentro desta área com mais segurança e passar todas as informações para que os alunos, quando sair da sua escola, ele esteja preparado tanto quanto a professora. E vocês estudam a história da comunidade? Temos discutido, né? Não é só estudar, mas temos discutido no dia a dia, nas reuniões, nas palestras que estão acontecendo na comunidade, junto com a professora, para que ela entenda. Porque você imagina uma professora que é concursada e não é da comunidade, a dificuldade que ela vai ter para se adequar. Então a gente tem que trabalhar muito, né? E conseguir chegar onde a gente gostaria. Onde é que a gente gostaria de chegar? Para que a professora esteja preparada, porque a partir de todo o preparo, ela vai dar condições de se trabalhar na sala de aula, né, e na própria comunidade, a comunidade ter conhecimento de todas essas questões, porque para a gente é muito importante, porque sabemos que fazer um trabalho hoje e falar da África na nossa comunidade, as pessoas talvez não tenham noção da importância, mas a gente, quanto liderança, está debatendo, está discutindo, e levando esse conhecimento aos nossos alunos e à própria professora, porque se a professora da comunidade ela não tem um mínimo de conhecimento. Né? Em relação à saúde, o que vocês fazem ou faziam quando adoeciam? Veja só, quando você pergunta o que faz ou o que fazia quando adoecia, nós temos que arrumar uma saída para que as pessoas enfrentassem o mínimo de dificuldade. Né? Se não tem um PSF da família, a gente tem que recorrer aos hospitais ou postos de saúde da cidade. Sabemos que hoje é impossível recorrer a um posto de saúde da cidade, porque eles estão super cheios, não tem como atender a demanda. Né? Para os hospitais também é outra dificuldade. Nós estamos, junto com a nossa comunidade,
discutindo a construção de posto de saúde de PSF da família na comunidade. Mas não só o PSF, né, quanto a estrutura, mas os próprios profissionais, que ele dê uma assistência melhor. Agora, para que ele dê uma assistência melhor, o governo também tem que dar condições para eles. Porque às vezes tem um médico, mas não tem um transporte. Mas vocês também não recorrem a métodos alternativos não? Tipo rezadeiras, bezedeiras? Tem recorrido, né? Então... Como é esse trabalho lá? É um trabalho. A rezadeira, a gente conseguir aquelas pessoas que se dedicam, né? Porque eu também estou tendo dificuldade hoje. Tem pessoas que dizem, não, eu gosto de rezar, mas eu tenho meus trabalhos, minhas atividades, eu fico perdendo muito tempo, mas a gente está tentando convencer essas pessoas, né? E os medicamentos caseiros, então a gente tem usado bastante, né? Quais são os que vocês utilizam? Tem usado a vacideira, que as pessoas conhecem por cidreira, capim santo, que é a hortelã, e outros medicamentos que poderia trazer um melhor para a comunidade, né? Então, a gente tem trabalhado melhor, porque tem comunidade que hoje diz, não, eu vou plantar capim santo porque isso talvez não resolva o meu problema, mas você trabalhando um conjunto de medicamentos caseiros, então ele vai resolver muitos problemas da comunidade. Então a comunidade também tem que acreditar, trabalhar para que tenha essa consciência, porque tem que ter a consciência desse trabalho, né? Então, tem muitos medicamentos plantados, às vezes até dentro de uma horta na comunidade, que ajuda bastante. E esses medicamentos que vocês utilizam, esses seus plantas medicinais, são para combater quais doenças? São várias, né? Tem o problema da febre, né? Tem um medicamento que a gente tem usado, a cidreira, o capim santo, fazendo um conjunto de usar várias folhas desses medicamentos para ver se resolve esse problema. Agora, sabemos que às vezes encontra dificuldade, porque tem comunidade que a gente chega lá e diz, eu não pronto nada disso, então a gente tem que orientar aquelas pessoas da importância, e a gente tem conseguido convencer algumas pessoas, mas tem um trabalho, né, para conscientização das próprias pessoas, porque tem muitos medicamentos que às vezes as pessoas não levam a sério e recorrem à farmácia, ao médico, que na verdade às vezes não resolve alguns problemas de saúde das pessoas. E lá existem, o senhor falou sobre as rezadeiras, que existem muitas? Poucas. E parteiras? Parteira encerraram, né? Porque existiu bastante, mas as parteiras hoje, por conta da nova tecnologia, elas têm medo de fazer um parto na comunidade e a pessoa que está passando um momento de dificuldade falecer. Então, a gente tem tentado convencer elas, conversar, mas tem algumas que ainda se habilitam, mas outras não se habilitam. Então, a gente está tentando convencer essa pessoa para que eles sintam na pele dele da importância de um trabalho como esse, que é o de próprio desenvolvimento para a própria comunidade. Então, e a saúde das pessoas, que vai ajudar, vai desenvolver um trabalho de grande importância dentro da área de saúde. E as dificuldades que o senhor encontra em relação à saúde dentro da comunidade, quais são? São várias, porque veja só, hoje a gente na comunidade tem enfrentado, porque a gente sabe muito bem que tem um agente de saúde, mas ela não resolve o problema. Porque ela chega no médico, chega no posto de saúde, não tem um medicamento, né? E tem vários tipos de problemas de saúde na própria comunidade que a gente está tentando ver se consegue resolver, né? Daí a gente, inclusive agora há pouco, a gente estava em Conceição e vendo, vocês têm um medicamento aqui na porta de vocês, que é chamado Ariu, que vocês não conhecem por Ariu, é outro tipo de rama, que ele serve para febre reumática. E a gente está precisando desse medicamento lá no Agreste, né? Isso aí deu uma força, uma força total para a comunidade. Como a gente tem outros medicamentos para resfriado, para pessoas que são diabéticas, a gente está tentando conseguir alguns medicamentos para fazer um consórcio de medicamentos, para a partir daí a gente conseguir dar um suporte, né? Então acho que precisa muito esse trabalho na comunidade. Então, Sr. Zé Carlos, muito obrigada. E a gente só queria saber se o senhor autoriza essas imagens e o áudio para ser feito o vídeo da Comunidade Estadual. Olha, veja só, eu não só autorizo como vocês estão com todo um trabalho disponível, um trabalho como esse realizado hoje nessas comunidades,
né, vocês estão mais do que autorizados, porque é um trabalho que está sendo divulgado, está sendo servido de divulgação, servido de exemplo, e eu acho que a gente não deve falar, não, eu não vou autorizar porque eu não conheço, mas eu acho que é a importância do trabalho, né, que vai servir não só para Conceição, não vai servir só para Castanho, vai servir para todas as comunidades do estado de Pernambuco. Então, vocês estão com toda a autoridade para desenvolver um trabalho como esse e divulgar, que eu acho que o importante é isso para a gente. E muito obrigado e que vocês tenham um trabalho muito bom pela frente. Gostaria que você dissesse seu nome, o nome da sua comunidade e o que você faz lá na sua comunidade. Bom, eu sou Joana Angélica da Silva, sou da comunidade Jatobá 2, município de Cabrobó. E eu faço parte da coordenação também da comunidade e um pouco em tudo, educação na escola, na própria comunidade. Qual a origem da sua comunidade? A origem da minha comunidade a origem é que a gente sabe que foram pessoas que vieram da Serra do Mar, que foram para Contendas e de Contendas foram para Jatobá. Quais foram as primeiras pessoas que chegaram no local? Assim, as primeiras pessoas a gente não tem uma ideia assim, de como dizer que foram as primeiras pessoas, porque quando, por exemplo, minha família chegou lá, já era habitada por outra família que tinha o nome das Domingas. É tanto que o lugar que a gente habitou é chamado de Várzea das Domingas. Mas aí tem todo um processo longo, que assim que a gente chegou também junto os fazendeiros, daí com os fazendeiros começou toda a história da comunidade. Qual a forma de sobrevivência de lá? A forma de sobrevivência lá é complicada. Nossa forma de sobrevivência é apenas a agricultura, só no período de chuva. Quando chove, aí a gente consegue plantar e às vezes dá para tirar para o sustento, às vezes não. E qual era a forma de sobrevivência das primeiras pessoas que chegaram lá? A agricultura também. Agricultura. Como conseguiram a terra? A terra lá a terra lá não tinha dono. Aí o pedaço de terra que a gente tem, que é a Várzea das Domingas, ela foi comprada para meu bisavô. Na época que meu bisavô era filho de uma escrava com o senhor, né? Aí quando ele nasceu, o pai não quis, aí uma sinhá passou a criar ele. Depois ele resolveu casar e o pai, para não deixar ele totalmente desertado, comprou aquele pedaço de terra. Só que o fazendeiro, quando ele foi morar lá, tinha o documento da terra, ele pegou toda a documentação que era das terras. Aí ele era muito político, aí com a questão de política, ele passou a ser prefeito de Cabrobó e no auge de loucura, ninguém sabe, ele queimou toda a documentação da terra. A terra é suficiente para as futuras gerações? Pra gente, sim. São quantos hectares? Hectare eu não sei dizer, sei que são, o espaço por quilômetro eu não sei que é de serra a serra e começa no início de Jatobá 2, que é uma boa extensão, acho que chega a uns 10 a 12 quilômetros de largura e 18 a 20 de comprimento. Por hectares eu não sei. Vocês enfrentam conflitos, não? Sim. Okay. Sim, o quê? Enfrentamos. Okay. Assim, os conflitos lá, no momento assim, uma ideia que a maior parte da comunidade se tem é que a gente não vai enfrentar conflito com fazendeiro. Mas vai sim, porque essas pessoas que hoje se dizem ser donos da terra, são exatamente os filhos, sobrinhos, herdeiros do fazendeiro, que ficaram nessas terras e a gente ficou como posseiro. Então, até agora, o momento, a gente não passou, ainda não encontrou um conflito de frente, mas eu acredito que a gente vai, na medida do reconhecimento da comunidade, eu acredito que a gente vai ter muitos e muitos conflitos. O que vocês entendem por movimento quilombola? Movimento quilombola. O que eu entendo por movimento quilombola é que é um movimento que está abrangendo bastante em todo o país, né? E que é a questão do autorreconhecimento mesmo, é você se reconhecer, você vestir a camisa, é você ser quilombola. Porque é a questão, algumas pessoas
eu costumo fazer essa pergunta. Como você virou quilombola? Na realidade, a gente não vira quilombola, a gente já nasce sendo quilombola, por toda uma história do passado, por toda uma história de vida que vem dos nossos ancestrais. O que você espera do movimento quilombola? O que eu espero é que ele seja reconhecido em todo o país como um direito humano, não só direito social, mas também direito humano, porque todo mundo é igual diante da sociedade, diante de Deus, enfim. E eu acredito que, assim, a gente viveu uma vida, muitos anos de sofrimento, de massacre, de discriminação. Então, o que a gente espera do movimento organizado como movimento quilombola é que isso seja, no mínimo, amenizado um pouco e seja mais reconhecido como a gente, como ser humano mesmo. Você faz parte da comissão estadual? Faço. Faz o quê? Bom, a comissão estadual já existe há alguns anos e eu ingressei na comissão já esse ano. Então, como já tinha passado o encontro para a preparação para a ampliação da comissão, eu entrei como sócia ou como colaboradora do núcleo, ou da comissão. Faz parte de algum núcleo? Sim, de organização. E quais são as ações desse núcleo? As ações desse núcleo é a questão da política do movimento, é a questão da questão política do movimento, a forma de organização política, a forma dos trabalhos, enfim, é contribuir com o movimento dentro da comissão. E voltando lá para a tua comunidade. Com relação à saúde, o que faziam quando adoeciam? Medicinas alternativas, e parteiras, benzedeiras, enfim. Já existe rezadeiras, benzedeiras ainda? Existe. Algumas pessoas, já existiu mais antigamente, mas hoje ainda tem algumas pessoas que ainda praticam essa parte de rezar. Quais são as plantas que vocês utilizam e para quê? Lá tem um monte. Lá a gente considera mais ou menos assim, um pouco da mata das plantas medicinais. Temos a quinaquina, a ameixa, o pau-ferro, quebra-faca, quebra-pedra, salsinha, salsa branca, erva doce, enfim. E para que tem esses uma medicamentos infinidade. serviam? Para combater qual doença? Todas. Lá a gente não tinha costume de ir para médico. O médico lá é coisa nova de algumas décadas para cá. Na realidade, quando a questão de parto, tinha a senhora lá que fazia, que seja com dificuldade ou não, ela conseguia fazer os partos. E a questão do medicamento só ia mesmo para a cidade quando era coisa que não pudesse dar jeito na cidade, ou lá na comunidade. Mas a questão de enxaqueca, febres, diarreias, tudo era combatido com emburana de cheiro, emburana de cambão, que lá tem, aroeira, ameixa, quinaquina, enfim, aí são infinitas plantas medicinais que tem lá. Quais as dificuldades enfrentadas em relação à saúde? Todas possíveis. A questão, não temos posto de saúde lá. O atendimento no município é muito péssimo, muito precário. A gente de saúde, assim, não sei se é por ser de idade, ela não contribui muito, né, com a questão da saúde. E o atendimento da gente é mais no município fora o nosso, a questão. Quando a gente tem uma emergência, a gente não é atendida pelo município de Cabrabó, e já sim pelo município de Salgueiro. Então a gente enfrenta essa dificuldade lá, a questão de saúde. Muito obrigada, Joana. E a gente queria saber se você autoriza as imagens e o áudio para serem reproduzidos em um vídeo para a Comissão Estadual. Sim, autorizo. Vocês fala pra gente o nome do senhor, a comunidade que o senhor mora e o que é que o senhor faz dentro da comunidade. Eu sou Expedito Ferreira, sou da comunidade de Timor, no município de Garanhuns, e hoje estou presidente da associação dos quilombolas. Fale um pouco sobre a origem da comunidade, como surgiu. A comunidade surgiu, o nome Timbó surgiu de um cipó existente nas matas, que
curava dor de dentes, adormecia os peixes na pesca e fazia-se palais, caçoais e peças artesanais. Esse cipó foi o que originou o nome do Timbó. Na realidade, a comunidade surgiu em 1617 e uma das pessoas a chegar primeiro no Timbó foi um cidadão aforreado por nome de Roque, que ao chegar na comunidade fez sua morada e reservou uma área para buscar o restante do seu povo, até sua esposa, que se encontrava ainda como escrava. E aí lá chegando, sua esposa havia morrido, mas encontrou o irmão e outros familiares e trouxe para o Timbó, onde pôde povoar uma parte. E nesta ida, ele também tinha uma promessa de aonde se instalar, colocar também a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é esculpida de madeira, hoje, pela plaqueta de esculpida da época, ela tem 600 anos. E ele deixou lá uma capelinha, onde depois construiu uma igreja que está hoje completando 400 anos de idade. E qual era a forma de sobrevivência dessas primeiras pessoas? A forma de sobrevivência é que lá é uma área muito rica em termos de fruticultura, e como não tinha ainda exploração agrícola, eles sobreviviam da cultura existente, que no caso tinha uma área lá que era uma área que produzia muito inhame, um inhame chamado inhame-cará, e depois desse inhame as mandiocas, que tinham o nome de pornunça, cujo nome científico eu lembro agora, a pornunça, que eles faziam a farinha, e aí eles usavam a jaca, a manga, a banana para ter sua fonte de alimento. Tempos depois eles foram explorando e passaram a cultivar algodão. E dessa colheita eles fiavam, as mulheres, geralmente as mulheres fiavam o algodão, e na época eles já transportavam esse algodão em nome de burros para a capital, no caso seria Recife, para vender, para adquirir dinheiro para pagar algumas das terras que eles tinham medido e resolvido ficar. Então vocês compraram as terras? Na realidade, compraram. Compraram as terras a quem? Na época, segundo as histórias que nós temos até hoje, há possíveis fazendeiros, né, que se diziam ser donos das terras, que na verdade não eram. E também parte de terras que diziam ser do governo, né, e que estava à disposição. E também, quando o Roque chegou na comunidade, ele já encontrou habitantes, na realidade, que foi negociar, que no caso eram os índios. E vocês enfrentam conflitos atualmente? Muitos conflitos. Com quem? Geralmente os conflitos são com fazendeiros. Na época, há anos atrás, eram grandes latifundiários, né, que eram donos de muitas terras e queriam ocupar as outras. Hoje a gente enfrenta problemas com uma quantidade pequena de fazendeiros. E o que você entende por movimento quilombola? Bem, por movimento quilombola, eu entendo que é uma forma, né, que o negro encontrou de unir-se, de formar a união, e com isso ele os negros fizeram este movimento para ter acesso a algo que é de sua serventia, né? Como o estudo, a área de comércio, a própria área agrícola, ele teria que ter um movimento onde pudesse se congratular, conversar, dialogar.
com a intenção de se oficializar. E o que você espera do movimento quilombola? Bem, o movimento quilombola eu espero que os componentes se regularizem, ou seja, se unam entre si, acreditem no movimento, visando o sofrimento que teve no anterior e fazendo com que o uso da força não seja precisa e em si, com as suas ideias, com a sua maneira que foi aprendida desde os seus ancestrais, passa na realidade um movimento em termos regional, estadual e central. Mas o senhor faz parte da comissão estadual? Sim, faço. Faz parte de algum núcleo? Sou do núcleo de terra. Quais são as ações do núcleo terra? Bem, o núcleo terra tem o objetivo de estudar com calma a questão de demarcação, titulação, enfim, a questão fundiária, né? E nela está incluído já o crédito educativo, crédito, enfim, tudo que é referente a território. E vocês têm algum resultado concreto dessas ações do núcleo terra? Temos. Nós temos como piloto as negociações de Conceição das Crioulas, as negociações da comunidade Castanhinho, que são duas comunidades no estado de Pernambuco que já se pode se espelhar, as outras comunidades já podem se espelhar nesse processo. Ok. E voltando um pouco sobre a comunidade do senhor, existem escolas dentro da comunidade? Isso é lamentável, em pleno século XXI, eu dizer a você que a escola que tem tem uma escola com uma professora, mas essa escola não tem o corpo físico, porque ela funciona dentro de uma casa emprestada por mim, agora há pouco, e tem 16 anos que eu emprestei essa casa. Não tem escola e vai muito além, não tem posto de saúde, não tem posto telefônico, não tem estrada de rodagem, é um verdadeiro caos. E essa professora que o senhor falou, que está atuando dentro de uma casa emprestada sua, ela é da comunidade? Não, infelizmente. Então, vocês lá não estudam a história da comunidade? Não, vocês têm como estudar a história da comunidade? Temos por conta do pessoal que tem a história da comunidade. Isso prático, né? Não teoricamente, ninguém teve espaço para providenciar o grupo técnico, que seria professor especializado professor, que hoje, graças a Deus, nós já temos alguém que já está se preparando para ensinar na comunidade, sendo pessoas da própria comunidade. E em relação ao decreto, à lei 10.639, vocês têm conhecimento? Quando surgir essa escola, vocês têm já tem bagagem para se trabalhar desse decreto? Já temos, já estamos preparados, já tomamos conhecimento, já entramos em contatos com pessoas ligadas à Secretaria de Educação e já temos consciência de como esse recurso chegar, como aplicar, aonde aplicar. Isso é uma consciência já trabalhada. Voltando um pouquinho atrás aí, o senhor falou que não tem escolas dentro da comunidade. Como é que fazem as pessoas para estudar? Eles estudam num distrito, e quando que é um distrito bem perto, em Iratama, e quando terminam o primeiro grau menor, que no caso a 8ª série, aí vão fazer o segundo grau em Garanhuns, nas escolas de Garanhuns. Então, o senhor pode listar quais as dificuldades enfrentadas em relação à educação dentro da comunidade do senhor, por favor? A maior dificuldade, embora não seja, as pessoas não relacionem a educação, para mim é o acesso. Segundo, é o descaso do gestor administrativo. Eu traduziria isso em 2 fatores. O acesso, que sem acesso não se chega a nada,
e a boa vontade de políticas públicas que seriam aplicadas, em princípio, pelo município, em busca de regularização ou de mais recursos pelo Estado, até chegar à União. Que hoje nós temos alguma coisa, como temos o PET, que é do governo federal. Então foi uma conquista, né? Mas falta essas duas coisas para que as políticas públicas aconteçam, se aproximem e fiquem do nosso lado. Agora, falando um pouco do assunto mais sobre a saúde. O que vocês fazem quando adoecem? Olha, nós da comunidade, nós seguimos uma cartilha que é conhecida nas comunidades quilombolas, né? Apelamos ainda para as plantas medicinais e logo após para os tratamentos alternativos que vêm dos ADS, né? O que são esses ADS? São agentes de saúde, né? E que eles são treinados na cidade para trabalhar nas zonas rurais, mas eles não têm nenhum acessório, nada que atenda às necessidades. E depois os postos dos distritos, né? Que é no caso de Iratama, quando geralmente sai de Iratama e é encaminhado para a cidade de Garanhuns. Existem rezadeiras na comunidade do Senhor? Existe. Muitas, poucas, Duas. duas. Por que não existe nada? Tem alguma explicação? A explicação foi preconceituosa, né? Sabe-se que as pessoas perderam a coragem de se identificar com relação a essas rezadeiras, benzedeiras, porque geralmente essa rezadeira também é parteira. Mas aí a juventude, a classe nova não foi doutrinada para esse objetivo. Então, quais as dificuldades enfrentadas também em relação à saúde? Grande. Por conta da falta de acesso, não temos como acessar a assistência médica hospitalar e também as políticas públicas que não chegam na vez para atender a demanda. Muito obrigada, seu esclarito. E eu queria saber se o senhor autoriza essas imagens e o áudio para ser utilizado no filme da Comissão Estadual. Sem problema. Autoriza? Autorizado, pois não. Gostaria de saber seu nome, de qual comunidade você é, o que faz lá. Meu nome é Valdir, sou da comunidade de Tigre, no município de Garanhuns, e sou a liderança da comunidade de Tigre. Valdir, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a origem da comunidade. A origem da nossa comunidade foi formada depois, segundo os mais velhos, depois de uma grande batalha que houve em Garanhuns, do quilômetro principal de Garanhuns, e através disso se formou outros quilômetros nos arredores de Garanhuns. E a gente descende de outros quilômetros, tendo família no Castanhinho, no Estrela e nas outras comunidades vizinhas. Quais foram as primeiras pessoas que chegaram na localidade? São pessoas que fugiram justamente dessa batalha que houve em Garanhuns. E eles fugiram de Garanhuns e foram para um lugar mais distante, que antes era só mata, e lá eles formaram essas comunidades, passaram a viver esses povos. Quer dizer que todas essas pessoas só vieram de Garanhuns ou vieram de outro estado, outro lugar assim? Algumas pessoas vieram de Palmares, desses lugares, de Alagoas, eles vinham fugido e estavam lá. E qual era a forma de sobrevivência das pessoas da comunidade? Era agricultura. Agricultura. Trabalhava com agricultura e criações de pequenos animais. Eles tentavam sobreviver da forma mais tirada da natureza daquilo que existia. Pequena roça, que antes só existia. Você me falou que essas pessoas vieram de Garanhuns, mas elas já tinham alguma terra lá ou como foi que fizeram para conseguir esse espaço? Nessas terras eles foram os primeiros a chegar nessa terra e lá foram construindo
as primeiras famílias chegaram, construíram suas casas e daí foram construir suas famílias. Foram os primeiros a chegar naquelas terras. E vocês têm conflitos na comunidade? Temos, porque alguns tempos atrás algumas pessoas foram perdendo seu território, foram tomados por grandes fazendas que hoje ocupam a grande parte do nosso território. E hoje a dificuldade é muito grande por fato das famílias terem aumentado e a gente não ter onde trabalhar. Certo. E o que entende por movimento quilombola? Não, assim, é melhor. Para você, o que é ser quilombola? Ser quilombola, para mim, é resistir contra uma nova cultura que entra no nosso território, onde são culturas novas que têm mais espaço, que a gente tenta o quê? Resgatar as culturas antigas que já existiam do nosso povo, que é as músicas, através das músicas, artesanato, que muitas igrejas, outros estudos diferentes entraram e tentaram implantar dentro da nossa comunidade uma nova forma de vida que não é a verdadeira nossa. Tipo, o coco de roda, hoje a gente sente uma dificuldade, são poucas pessoas que têm, apesar de muita gente conhecer e gostar, mas tem vergonha de apresentar por ser invadido por outras culturas. Em relação à cultura, vocês ainda permanecem fazendo artesanato? E que tipo de artesanato vocês? Sim, algumas pessoas ainda fazem chapéu, faz vassoura de palha. Tem algumas formas de artesanato. E questão de cultura, nós temos um grupo de dança de afroxé e tem algumas pessoas que dançam coco ainda lá. O que eu espero do movimento quilombola? Eu espero que o movimento quilombola é se fortalecer cada vez mais para sobreviver sobre essa invasão que tem dentro das nossas comunidades. São pessoas tentando mudar aquilo que nós nascemos e aprendemos, e hoje chega outras pessoas tentando mostrar para a gente que a gente tem que ter outras profissões, tem que ter outros tipos de cultura, inclusive até na forma dos nossos estudos, as histórias que contam para a gente nas escolas são histórias totalmente diferentes daquilo que for a nossa história. Valdir, a gente agradece e pergunta se você autoriza essas imagens e o áudio ser colocado no documentário da Comissão Estadual. Autorizo. De qual comunidade você é? Sou Cícero Andrade Silva, comunidade do Estrela, Garanhuns, Pernambuco. Cícero, em relação à Comissão Estadual, qual a função da Comissão Estadual? A Comissão Estadual ela tem por obrigação defender os direitos das comunidades quilombolas e procurar cobrar os direitos que elas já têm e que não são cumpridos pelas autoridades. E dentro dessa comissão, trabalha só a comissão mesmo ou tem vários outros segmentos para ajudar na comissão? Tem a comissão, que é formada por lideranças de todas as regiões do estado, e tem também os parceiros, né, que contribuem com a luta da comissão. Em relação à cultura, eu gostaria que você falasse um pouco assim, sobre a cultura de sua comunidade, o que fazem os jovens, as pessoas mais velhas. Bom, lá a comunidade tem a tradição do terço mariano, no mês de maio, né? Que durante o mês de maio inteiro as pessoas rezam terço nas casas, de casa em casa. Tem também dança, nós temos grupo de dança na comunidade, e várias outras atividades. Você tem artesanato também na comunidade? Não. Temos pessoas que sabem fazer balaio, vassouras, que sabem fazer tricô, crochê, coisas desse tipo. É bem diversificado. Só mudando um pouco assim de assunto,
quais são as religiões que vocês têm na comunidade? Lá a comunidade ela é mais católica. Né? Aí tem algumas pessoas que têm uma tendência assim não são exatamente católicas, certo? Mas também não assume declaradamente que praticam outras religiões, né? De vários tipos. Tem pessoas que não assumem. Você sabe me dizer se existem religiões de matrizes africanas? Algumas pessoas, isso bem assim, nós ouvimos dizer, a gente nunca viu, que algumas pessoas praticam, mas é muito por a comunidade já vir há muito tempo, sempre com a tendência católica. Aí quem cultua esse tipo de religião às vezes se sente constrangido em que a realidade é que existe ainda um preconceito muito grande quanto a isso. A realidade é essa, mesmo nos quilombos, existem pessoas que não vamos dizer assim, discriminam a religião dos afrodescendentes, mais especificamente. Voltando um pouco assim para a territorialidade, você sabe me dizer se existe alguma lei que possa garantir algum direito para os povos quilombolas? Existe, né? Tem a Convenção 69, que é a Convenção Internacional que foi assinada pelo governo brasileiro. Temos também a 4887, né, que ela regulariza os territórios quilombolas. E temos a normativa do INCRA, que é a número 20, que é quem faz com que o decreto funcione nas demarcações dos territórios, que por sinal não vem acontecendo de forma efetiva. E mais uma última pergunta, para você o que é território? Território é todo lugar em que a comunidade utiliza para caçar, praticar religião, para pescar, para catar lenha. Isso não é só o lugar que a pessoa exatamente mora, mas que ele utiliza ao entorno de onde a pessoa mora. Sim, isso é... Obrigado. E eu gostaria de saber se você autoriza a gente colocar essas imagens e o áudio no documentário da Comissão Estadual. Autorizo. Isso é uma forma de divulgar a comissão e mostrar o trabalho que a comissão vem fazendo já há algum tempo. Gostaria de saber seu nome, de onde você... Qual quilômetro você é? Meu nome é Mário dos Santos, sou da comunidade quilombola de Estivas, Garanhuns. Sou um dos representantes lá da comunidade. Mário, eu vou fazer algumas perguntas para você relacionadas à educação. Existem escolas na comunidade? Existem escolas e estamos lutando para ser construída mais, né? Salas. E qual o nível de escolaridade que tem nessas escolas? Por enquanto, o nível de escolaridade são até a 4ª série. E depois que termina a 4ª série, o que se faz? Quando termina a 4ª série, os alunos se deslocam para a cidade. Tem um ônibus escolar que transporta os alunos da comunidade para a cidade, os 3 horários, manhã, tarde e noite. E nessas escolas, de onde é que são os professores? Da cidade, os professores são da cidade. Todos da cidade. Todos da cidade. Mas já existe alguma preparação das pessoas da comunidade para estar atuando na própria escola? A gente está conversando com os professores da comunidade, com alguns alunos que estão estudando na cidade, para que eles se integrem mais na causa quilombola, de acordo com a lei 10.639, que na comunidade tem que ter os professores da comunidade, né? Então, a gente está tentando que no ano que vem a prefeitura já comece a colocar as próprias pessoas da comunidade para dar aula aos alunos da comunidade. Você falou na lei 10.639. Você pode me falar assim o que é essa lei, de que se trata? Essa lei foi criada em 2003 para tratar sobre a cultura quilombola dentro das escolas,
sobre a cultura negra, a cultura afrodescendente, né? Afro-brasileira descendente. E tem como base que os alunos se integrem mais sobre a história afrodescendente no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, eu acho que poucos municípios estão sendo usada essa lei. Além das histórias afros, existe assim, um estudo da própria comunidade, do próprio quilombo na escola? Existe. A gente tem que estar conversando com a professora para ela fazer os estudos da própria comunidade. A gente já tem alguns estudos com a professora, ensinando aos alunos, assim, palestras de algumas pessoas da comunidade, ensinando aos alunos como foi que se deu o Quilombo dos Tigres. E hoje, algumas crianças hoje sabem basicamente o que é o Quilombo dos Tigres hoje. E quais as maiores dificuldades encontradas em relação à educação? A maior dificuldade está no órgão público, né? Porque o órgão não dá um suporte de estrutura para as escolas, de precárias condições. Em Garanhuns tem comunidade que nem escola tem. Na área de educação mesmo, assim, na folha de educação. A gente sabe que tem a verba, mas a prefeitura não utiliza adequadamente para capacitar os professores sobre a lei da 1639 e outras coisas, materiais didáticos e outras coisas que tem. Uma das maiores dificuldades são essas. Você faz parte de algum núcleo da comissão estadual ou é um dos membros oficiais? Eu sou um dos membros oficiais da comissão estadual, foi tirado em Gravatá em 2006 e sou do núcleo Terra. E qual a função desse núcleo Terra? O núcleo Terra está para trabalhar nas comunidades, junto ao INCA, para identificar quais são os problemas das comunidades através da terra, né, a territorialidade das comunidades, para tentar ajudar as comunidades, informar as comunidades sobre a sua questão territorial, sobre seus direitos territoriais. Então, Mário, eu gostaria de saber se você autoriza a gente colocar essas imagens e o áudio no documentário da Comissão Estadual. Está autorizado, companheiro. Deixa eu tocar aqui agora, vocês.